Talvez você esteja em um relacionamento que te machuca e mesmo assim você continua aí. Você promete para si mesma que vai sair. Mas quando a relação termina, alguma coisa dentro de você ainda te puxa de volta. E se isso já aconteceu com você ou está acontecendo, fica aqui comigo nesse vídeo, porque o problema não é que você seja fraca. Também não é que você goste de sofrer. Existe algo muito mais profundo acontecendo. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: por que eu faço isso comigo mesma? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que quase ninguém explica quando o assunto é relacionamento tóxico ou abusivo. Porque muitas vezes você sabe que aquela relação te faz mal e mesmo assim existe uma parte de você que continua voltando. E isso acontece com muito mais gente do que você pode imaginar. Você sai da relação e promete que nunca mais vai aceitar aquilo. Tenta seguir a sua vida, mas depois de um tempo, quando percebe, está de novo dentro de uma história muito parecida. Muda a pessoa, mas a dinâmica parece a mesma. Controle, manipulação, culpa, desgaste emocional. E aí vem aquela pergunta que machuca: por que isso sempre acontece comigo? Mas existe algo muito mais importante que você precisa entender. Relacionamento não é apenas uma escolha racional. Você não escolhe apenas com a cabeça. Você escolhe também com aquilo que o seu corpo reconhece como familiar. Deixa eu te explicar isso de uma forma simples que você vai entender. Imagina que você cresceu em um ambiente onde gritos, tensão ou instabilidade emocional eram normais. Talvez não o tempo todo, mas eram parte da dinâmica da casa. Quando alguém cresce dentro de um ambiente assim, o sistema emocional dessa pessoa aprende que esse tipo de intensidade faz parte das relações. Então, quando você entra na vida adulta, o seu corpo tende a reconhecer como familiar aquilo que se parece com o que você já viveu antes. E o cérebro humano tem uma característica muito importante. Ele tende a reconhecer como seguro aquilo que é familiar, não necessariamente aquilo que é saudável. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas isso explica muita coisa sobre relacionamentos. Estudos da psicologia do apego mostram que pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis tendem a desenvolver padrões de apego inseguros. Isso significa que muitas vezes você pode acabar se sentindo mais atraída por relações intensas, imprevisíveis ou emocionalmente turbulentas. Não porque você deseja sofrer, mas porque o seu sistema emocional aprendeu que aquilo é familiar. Agora pensa comigo. Se o seu corpo aprendeu desde cedo que amor vem junto com tensão, instabilidade ou medo, quando aparece uma relação calma, respeitosa e estável, aquilo pode até parecer estranho no começo. O corpo não reconhece. Agora, quando aparece alguém que ativa aquelas mesmas emoções intensas que você já viveu antes, o teu corpo reconhece imediatamente. Aquilo cria uma sensação de familiaridade, é uma química mesmo. Mesmo que racionalmente você saiba que aquilo pode terminar em sofrimento. O corpo reconhece o que é familiar, mesmo quando aquilo machuca. E é por isso que muitas pessoas acabam repetindo histórias muito parecidas nos seus relacionamentos. Não é azar, não é falta de inteligência. E também não é falta de força, é padrão emocional. Enquanto a identidade emocional não muda, a história continua parecida. A vida não responde apenas ao que você deseja viver, ela responde ao que você sustenta emocionalmente por dentro. Por isso, muitas vezes você sai de um relacionamento prometendo para si mesma que nunca mais vai aceitar aquilo. Mas algum tempo depois, percebe que está entrando em uma história muito parecida. Não porque você quer sofrer, mas porque a sua identidade emocional ainda está organizada dentro daquele padrão. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Padrões emocionais não são destinos. Eles são aprendidos e aquilo que foi aprendido pode ser reorganizado. O seu cérebro tem uma capacidade chamada de neuroplasticidade. Isso significa que ele não é uma estrutura fixa. O cérebro muda, se reorganiza e cria novos caminhos ao longo da vida, dependendo das experiências que você vive e das escolhas que você começa a fazer. Durante muito tempo,
se acreditou que a personalidade e os padrões emocionais de uma pessoa eram praticamente definitivos depois da tua infância. Mas hoje a neurociência mostra que o cérebro tem capacidade de criar novas conexões neurais. Quando você começa a pensar, sentir e agir de formas diferentes, em outras palavras, aquilo que você aprendeu emocionalmente também pode ser reaprendido. Novos caminhos podem ser criados, novas respostas emocionais podem ser construídas. E isso é importante. É importante você entender porque significa que o padrão que hoje parece automático não precisa continuar sendo a sua história para sempre. Quando você começa a desenvolver consciência sobre os seus próprios padrões, algo começa a mudar. Você começa a perceber sinais que antes passavam desapercebidos. Começa a reconhecer comportamentos que antes você tolerava. Começa a colocar limites onde antes existia medo de perder. E pouco a pouco você deixa de escolher relações apenas pelo que é familiar e começa a escolher relações pelo que realmente é saudável. Mas essa mudança não começa apenas encontrando alguém diferente. Ela começa quando a sua identidade emocional também começa a mudar. Porque no final das contas, talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que isso acontece comigo. Talvez a pergunta mais profunda seja: que parte de mim ainda reconhece esse tipo de relação como familiar? Porque quando a identidade muda, as escolhas também mudam.